Tudo bem? Salmo 51. Você vai meditar depois, orar, buscar mais de Deus, porque tem muita coisa aí que a mãe precisa aprender para guerrear. Lá no versículo 6 ele fala assim: eis que o Senhor ama a verdade no íntimo. Fala no íntimo. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Lá no oculto, no seu quarto secreto, diante de Deus, a sós com o Senhor, Ele te faz conhecer a sabedoria. A sabedoria para você saber lidar com o seu filho, para você entendê-lo, para você respeitar o seu filho, respeitar os momentos dele, aquilo que ele não consegue comunicar com você, falar, diante do Senhor, no quarto oculto, em secreto. Deus derrama sobre a mãe a sabedoria para ela administrar a vida do filho, a vida dela, a vida familiar e a vida no casamento. Amém? Há poder para aquela mãe que vai para o quarto secreto. Quantas mães vão para o quarto secreto aqui? Quantas mães vão para o quarto secreto aqui? É no quarto secreto que nós adquirimos poder e autoridade. Quando eu falo poder, é aquele poder para ligar e desligar. Aquele poder de quebrar toda a iniquidade. É aquele poder de falar assim: Deus, guarda o meu filho, protege, livra do mal. E Deus te ouvir. Amém? Porque quando nós, como mãe, estamos em pecado, Deus não nos ouve. Deus não ouve ninguém em pecado. E nenhuma mãe. Sim ou não? E lá no versículo 7, ele diz assim: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Peça perdão a Deus constantemente. Aqui o salmista fala para Deus purificar ele. Então nós precisamos ser lavados mais de uma vez por dia. Nós temos que nos achegar diante de Deus 2, 3, 4 vezes durante o dia e pedir para o Senhor: Deus, lava esse pensamento aqui, porque não é meu. Arranca isso. Como os bebês que se sujam, as mães têm que lavar várias vezes, sim ou não? E o Espírito Santo também tem que nos lavar muitas vezes. Existe um rio de águas vivas à nossa disposição. E nós precisamos nos lavar. Amém? E ele fala lá no versículo 8: faz-me ouvir júbilo de alegria. Não ouvi. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Significa que Deus nos quebrantou, Ele nos quebrou, Ele está fazendo um vaso novo na nossa vida. Ele trabalha em nós e Ele traz a alegria. Irmãos, a alegria não vem porque você ganhou um presente. Essa é uma alegria momentânea. Não vem porque você ganhou na loteria. Não vai resolver muito a alegria íntima. A alegria íntima vem pelo Espírito Santo. É aquela alegria que, mesmo as situações difíceis, constrangidas da sua vida, momentos de dor, você sabe que Ele está com você. É uma alegria que você precisa ter. Lá em 2 Reis, conta a história de uma mulher que Deus trouxe muita alegria na vida dela. A Sulamita. Fala, Sunamita. Sunamita, em 2 Reis 4:8, fala que ela veio de Sunem. Sunem significa lugar de repouso. E aí, o Espírito Santo usou Eliseu para restaurar a vida do filho da
não tinha filho. Ele sabia que ela não tinha filho. Ela era uma mulher rica, uma mulher bonita, uma mulher que morava numa casa linda, numa mansão provavelmente. E ela reconhecia que Eliseu era um homem de Deus. E ela, além de ser bonita, rica, se trajar muito bem, falar muito bem, ela era bondosa. Fala assim, eu preciso ser bondosa. E nessa bondade dela, ela constrói em cima da casa dela um quarto para esse homem. Nós precisamos honrar os homens de Deus. Porque quando nós honramos os homens de Deus, as bênçãos descem sobre nós. E ela constrói, e aí ele passa a ir lá, quando ele vem para a cidade de Sunem, fica na casa dela, ela coloca ali uma cama, ela coloca ali mesa e uma cadeira para ele escrever, se ele precisar. E ele observa que ela tem tudo, mas ela não tem um filho. E ele ora para Deus, e Deus dá aquilo que ela mais sonhava, que é ter um filho. Todas as mulheres que eu conheço desejam ter um filho. Pode passar assim 1 ano, 2, 3, 5, 8 anos de casamento. Não queria ter filho não, mas chega um momento que ela decide que ela precisa ter um filho. Amém? E quando vem o filho é uma alegria, mas a partir dos dias seguintes ela já não sabe mais o que faz, porque é um sonho dela, que ela imaginava que seria de uma forma, pode estar sendo hoje um pesadelo. E aí essa sunamita, uma mulher de Deus, uma mulher que ouve o profeta, filho dela adoece, e ele, com a oração que ele faz pelo Espírito Santo, para o Espírito Santo, ele ressuscita o filho dela. Eu quero dizer para você, nessa noite, como mãe, talvez você tenha um problema sério com seu filho. Talvez você está sentado aqui nessa igreja, falando assim, ó, esse lugar é o único lugar que eu tenho sossego. Porque quando eu chego lá na minha casa não tem paz, não tem esse abraço, não tem esse conforto, não tem esse carinho. Eu quero te dizer nessa noite que o mesmo Espírito Santo que fica aqui nessa igreja, ele pode habitar na sua casa. Ele quer habitar, ele quer fazer morada na sua casa, mas para isso ele precisa alinhar o seu destino profético, que é que você fez hoje, começou, nós só começamos, amém? E aí, essa mulher ouve do profeta, lá no capítulo 8, que nós não vamos abrir, que não dá tempo, que vai haver uma fome muito grande lá em Israel. E ele fala assim para ela, afasta do país, vai morar lá com os filisteus durante uns 7 anos. E aí houve fome em Israel. Ela que era rica, ela que tinha terras, ela que tinha pomares, ela que ganhava, renda desses pomares que ela vendia, ela perdeu tudo. Fala, tudo. Você pode observar que é uma mulher sofrida, uma mulher que passou por problemas. O filho adoeceu, o filho morreu, foi ressuscitado, ela teve que abandonar o país. Pensa você, abandonar sua casinha que você adquiriu com muita dificuldade, seu trabalho, perder tudo, perdeu tudo. Só que ela continuou tendo fé. E aí, depois que passou essa crise de 7 anos, ela volta no país dela e ela vai atrás do rei. Lá no versículo 4 e 5 do capítulo 8, quando ela se aproxima do rei, ela encontra o discípulo de Eliseu conversando com o rei a respeito dos feitos de Eliseu, quantos milagres Deus permitiu que Eliseu fizesse.
E aí ela encontra com Geazi, o rei, e fala para o rei da situação dela, que ela voltou para o país, mas que ela perdeu as terras, que ela perdeu as colheitas, que ela havia perdido tudo. E se você abrir e quiser ler para confirmar, o rei diz assim, ó, lá no versículo, vou abrir com vocês. Vê se eu abro aqui bem rápido. Vamos ler aqui no tempo. Capítulo 8, vou contar essa história até o versículo 6. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino, a sunamita, que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vai morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa, a sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Então Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, e a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: essa é a mulher, ó rei meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou. O que o rei ordenou, irmãs? Devolva tudo que pertence a ela, inclusive todas as rendas das colheitas, desde que ela saiu deste país. Se chama restituição. Restitui a ela tudo que ela perdeu. Devolva a ela as terras, a casa, a colheita que ela não estava presente durante 7 anos. Coloca tudo no bolso dela, é dinheiro para ela. Amém? E nessa noite, o Rei Jesus está aqui. Nessa noite, o Rei Jesus está falando para as mães. Tudo vai ser restituído. Restitui tudo para essas mães. Tudo que elas perderam, todo o tempo, tudo aquilo que elas choraram, que elas clamaram. O Rei vai restituir a sua vida. Deus vai restituir o seu filho de volta para a casa do Senhor, para os caminhos do Senhor. Vai endireitar os códigos genéticos dele, que às vezes ele não pensa como deveria, não age como deveria, justamente por causa da herança negativa que o impede. Quantas mães acreditam que o Senhor Jesus pode restituir tudo na vida do seu filho e na sua vida? Esse é o maior presente para essa noite. Vamos ficar em pé, vamos orar pedindo ao Senhor para restituir para o seu filho e para a sua vida como mãe tudo que você perdeu. Irmãos, para ser restituído algo, significa que eu perdi. Se você nunca perdeu nada, não tem como restituir. Mas se você já perdeu, você está diante do Rei agora. E eu não vou pôr palavras na sua boca. Eu vou orar por mim.
e você vai orar por você. Amém? E se você orar por você, o Espírito Santo vai te ajudar. Porque Ele ajuda com gemidos inexprimíveis. Então vamos orar. Senhor, nessa noite nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. E a palavra diz que o Senhor é o Deus de restituição. Estamos vivendo, Senhor, 2014, que é uma palavra que veio para os nossos apóstolos, que é o ano da restituição. E nós já perdemos, meu Deus. E nós queremos a restituição. Queremos, Senhor, os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Nós queremos, ó Deus, um emprego bom para os nossos filhos. Nós queremos eles alinhados, Senhor, aos planos e propósitos do Senhor. Pai, nós rejeitamos já toda genética maldita, herança herdada dos antepassados. E nós declaramos que o Senhor tem um projeto, que o Senhor tem um destino profético para os nossos filhos e para a nossa vida como mãe. E nessa noite nós tomamos posse da restituição do Senhor. E desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplaude a Deus. Aplaude a palavra do Senhor. Ele é um Deus que restitui todas as coisas. Amém, irmãos? Sim. A palavra diz lá no versículo 9, ainda do Salmo 51. Nós ainda estamos no versículo 9. Qualquer coisa, vocês levantam a mão aí, que aí a gente dá uma parte dessa administração e outro dia a gente continua. Tá bom? Amém? Versículo 9. Quantos estão aí ligados? Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Nós já oramos por isso. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria, ó Deus, no meu filho um coração puro e renova dentro dele um espírito reto, um espírito inabalável. Você tem que orar para o seu filho assim, falar para o Senhor para mudá-lo, para transformá-lo, para colocar no seu filho um coração puro, um coração reto, porque a palavra de Deus diz que o coração é enganoso, e às vezes o coração do seu filho está só engano. Então você tem que pedir para o Espírito Santo trazer um coração puro para ele. Quantos já oraram pedindo para Deus mudar o coração do seu filho? Amém? Todos os dias. E lá no versículo 11 ele diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o seu Santo Espírito. Irmãos, quantas pessoas que você conhece que na época de Jesus andava com ele, teve a oportunidade e perdeu o Espírito Santo? Judas, né? Judas Iscariotes, que traiu Jesus, andou com Jesus, não andou? Perdeu a vida eterna. Perdeu ou não perdeu? Perdeu. Andar só com Jesus, vir só na igreja, não é garantia de vida eterna. Vida eterna é pedir perdão, se lavar o tempo todo, se arrepender e andar nos princípios da palavra. Não que nós não vamos pecar nunca mais, pecamos todos os dias, mas todos os dias nós nos lavamos. Imagine se todos os dias, na praia assim, próxima ao rio das águas vivas, e você vai lá se lavar. É o momento de eu me lavar. Você não tem seu momento de tomar banho todos os dias? Eu acho que vocês tomam banho aqui, né? Quem toma banho aqui?
dos nossos pecados, quando nós buscamos os princípios da palavra, nós estamos tendo a garantia que o Espírito Santo de Deus está em nós. Porque aqui o salmista é bem claro: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Hoje andamos com Jesus, então nós vamos seguir o exemplo daqueles que foram transformados. Quantas pessoas você conhece que já foram transformadas? Muitas, né? Zaqueu era um homem que não valia muita coisa. Ele era um trapaceiro, ele roubava os impostos. Mas ele subiu uma árvore para ver Jesus, e lá em cima da árvore, ele só achou que ia ver um homem famoso. Mas quando ele olhou lá em cima, ele se deparou consigo mesmo. Ele olhou a sujeira que ele era um usurpador, que ele era um trapaceiro, que ele era um homem iníquo, um homem cheio de pecado, de iniquidade. E ele foi transformado. Fala para o Senhor: eu preciso de restituição, eu preciso ser transformado. Amém? Lá no versículo 12 fala assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Fala, voluntário. O que é um espírito voluntário? Hein? O que é um espírito voluntário? É a alegria de servir, é a alegria de buscar as vidas nas trevas voluntariamente, sem que pessoas precisam ficar pegando no seu pé. Então, torna a dar-me a alegria da salvação, torna a dar-me o primeiro amor. Tem que pedir isso, que o Senhor possa dar a alegria da salvação para o seu filho. Às vezes ele não está sentindo mais o primeiro amor. Às vezes ele não está sentindo mais o espírito voluntário. Qual espírito que seu filho está acompanhando? Qual espírito que ele está seguindo? O Espírito Santo? Ou o espírito da rebeldia? Ou o espírito da prostituição? Ou o espírito do adultério? Qual o espírito? Então, você tem que orar para que volte novamente a alegria do Espírito Santo sobre ele. Pedir para o Senhor lavar o seu filho com o sangue do Cordeiro. Amém? O Espírito voluntário faz as coisas para Deus com prazer, sem pedir nada em troca. O Espírito voluntário, independe onde está, ele sempre acha um meio de trabalhar para Deus. Ele vai achar uma forma de falar do amor de Jesus, porque está cheio do Espírito voluntário. Lá no versículo 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Irmãos, não podemos ensinar o caminho do Senhor para ninguém, nem mesmo para os nossos filhos, se nós mesmos não experimentarmos, se nós mesmos não estivermos transformados. O Senhor te lavou, você arrancou o cordão da iniquidade, você pediu para que seu código genético estivesse alinhado, para que você, como mãe, seja livre, em acesso, livre diante de Deus, para clamar pelo seu filho. Amém? Lá no versículo 15, fala assim, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará um louvor. Os nossos filhos precisam aprender a entoar um cântico novo para o Senhor. Quantos estão aqui? O seu filho tem que aprender a entoar um cântico novo. Se ele aprender a adorar a Deus, a entoar cânticos novos ao Senhor, você vai ser uma mãe mais tranquila, uma mãe mais sossegada, de saber que
ele está em comunhão com o Espírito Santo. E ele vai saber lidar com minhas fragilidades como mãe. Vai facilitar o seu trabalho se você clamar para o Senhor, para o seu filho aprender a entoar cânticos novos ao Senhor. E lá no versículo 16, quantos são o seguinte? Porque não te comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Deus não quer nenhum sacrifício seu. Deus não precisa mais que você traga, como antigamente, a farinha, coloque aqui o azeite, coloque aqui as suas ofertas para fazer um holocausto. O holocausto já foi feito. O sacrifício já foi feito na cruz. Deus quer de você mãos santas levantadas para Ele em adoração. A maior arma de guerra, uma das maiores armas de guerra que existe, é a adoração. Quando você tem um problema e você começa a adorar, você apresenta a sua adoração juntamente com o seu problema para Deus. E aí você entra em adoração e solta aquele problema lá e fala: é do Senhor agora. Eu só vou louvar e eu só vou adorar. Amém? Essa é a arma, outra arma de guerra que as mães não podem deixar passar. Amém, irmãos? Eu acho que o que foi falado aqui, vocês já sabem. E o que vocês precisam agora é colocar mais em prática. Lá no versículo 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezes, ó Deus. Vamos falar esse versículo juntas? Lê comigo aí, abre sua boca. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezas, ó Deus. Não desprezas, ó Deus. Então, Deus jamais vai desprezar o coração contrito de uma mãe. Deus jamais vai desprezar as orações de uma mãe. Não ouvi nenhum amém. Deus jamais vai desprezar as orações de um coração contrito de uma mãe. Amém? Podem ficar tranquilas que as suas orações estão sendo ouvidas pelo Espírito Santo. Levanta as suas mãos santas em adoração, em agradecimento, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando na vida dos seus filhos. O Espírito Santo está zelando pelos seus filhos, por causa do seu coração. Porque você é uma mulher que vai para o culto e busca o Espírito Santo em oculto. E ali Ele derrama sobre a sua vida sabedoria. Amém? Peça perdão ao Senhor por toda palavra torpe que você liberou no momento de raiva, no momento de angústia para o seu filho. Nós vamos ficar em pé e vamos orar pelos nossos filhos agora, mais uma vez. Eu gostaria que você fizesse algo como Zaqueu. Zaqueu saiu do lugar dele, subiu numa árvore e ficou lá em cima e não sossegou. Ele teve atitudes, mas ele falou com Deus. Eu gostaria que aquelas mães que têm um pedido de clamor e de súplica diante de Deus, que viesse aqui no altar do Senhor, se ajoelhasse. E eu sei que Deus vai ouvir, vai responder a sua oração. Vem para o altar do Senhor. Às vezes você precisa vir aqui, em primeiro lugar, por causa de vocês. Às vezes você não foi ainda para o quarto oculto, você ainda não sabe o que é o esconderijo do Altíssimo. Às vezes você não sabe
você precisava cortar os cordões. Às vezes você não sabe que você precisava ter habilidade para lidar com seu filho. Você estava lidando com ele de qualquer forma. E nessa noite você vai confessar tudo isso como pecado. Falar: Deus, quando eu me levantar desse lugar, que é o altar do Senhor, eu quero sair daqui renovado. Você às vezes é um altar em ruínas, um altar que está quebrado. E o Espírito Santo de Deus, nessa noite, vai levantar na sua vida, na vida dos seus filhos, um altar novo para a glória do nome do Senhor Jesus. Fala para o Senhor que você não tem sido uma mãe sábia. Fala para Ele: Deus, eu vim aqui pensando que eu ia participar só de uma festa, mas o Senhor me pegou nessa noite. O Senhor me pegou de um jeito, e o Senhor tem mostrado que eu tenho pecado, e eu não posso sair daqui da Tua presença como eu entrei, Senhor, porque Tua presença é lugar de santidade, é lugar que o Senhor me constrange a pedir perdão, é lugar, Senhor, que eu tenho que reconhecer que eu preciso melhorar como mãe, que eu preciso ter mais paciência com meu filho, que eu preciso, Senhor, ouvir mais, que eu preciso entendê-lo mais, Senhor, que eu preciso gastar mais tempo só com meu filho, que eu preciso brincar com ele mais, porque os anos passam muito rápido. E mesmo agora que ele está mais velho, mesmo agora, Senhor, que eu já não consigo mais segurá-lo no colo, eu carrego ele espiritualmente, Senhor, porque para mim é uma criança que precisa de zelo e de cuidado, mas muito melhor do que eu é o Senhor para cuidar do meu filho. E eu vou sair daqui uma mãe transformada, uma mãe renovada e uma mãe restaurada. Assim como o Senhor restaurou a vida de Davi. Davi prostituiu, Davi adulterou, Davi teve pecados tremendos, mas foi diante do Senhor e ele confessou: contra ti somente pequei, ó Deus, me perdoa. Você, como mãe, pode falar para o Senhor: eu pequei contra ti, meu Deus, não foi contra meu filho, foi contra o Senhor na hora da raiva, na hora que eu liberei aquela palavra de maldição sobre a vida dele. E eu recolho essa palavra agora e declaro que não tem efeito na vida do meu filho, Senhor. Eu declaro que Satanás não vai roubar a bênção da vida dele. E Satanás não vai usar essa palavra que saiu da minha boca para trazer maldição na vida do meu filho, porque eu estou diante do Senhor, confessando que eu errei, que eu pequei. E eu declaro, Pai, que como a Sunamita foi restituída em tudo, eu vou ser restituída em tudo nessa noite, para a glória do nome do Senhor. E a alegria do Senhor vai invadir a minha vida de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Deus, eu te louvo por esse momento. Eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra, pela vida de cada mãe aqui apresentada, Senhor. E que a paz do Senhor, a graça, o perdão do Senhor venha nos alcançar. E que possamos receber como presente do Senhor a restituição da bênção em toda a nossa vida, na vida dos nossos filhos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Deus abençoe a vida das irmãs. Amém. Amém. Que o doce Espírito Santo continue ministrando nas nossas vidas, hoje, amanhã
No momento do almoço das mães, fala para o seu filho quanto você o ama, quanto ele é especial. Fala para ele que não vale nenhum encantamento sobre a vida dele, que todas as maldições hereditárias já foram quebradas e anuladas no poder do nome de Jesus. A mãe precisa aprender a pegar a espada e usar, cortando e quebrando e anulando todo o mal na vida dos filhos. Amém? Deus abençoe as irmãs. Amém?